E aí, empreendedor, boa tarde, bom dia e boa noite. E aí, Eloy, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, meu amigo, graças a Deus. Prazer receber você aqui, cara, meu irmão. Prazer é todo meu. Quanto tempo, né? É uma bênção estar aqui, é uma oportunidade de Deus estar aqui conversando com você, com esse podcast maravilhoso aí. Legal. Com a audiência Falando para muita gente, porque às vezes é igual falar igual o André. O teu pior vídeo, às vezes, pode ajudar uma pessoa, entendeu? Sim. E a nossa história, a tua história, eu sei que ela vai inspirar pessoas, né? A reagir. Às vezes a pessoa tá ali naquela zona de conforto e achando que não tem saída. E tem, né, Eloy? Tem sim. Pra tudo tem, né? Você só precisa ter atitude, né? Né? Acreditar em Deus, primeiramente, confiar e levantar a cabeça e agir. Com certeza. Eu costumo falar o seguinte, que Deus, ele te dá o chão, né? Agora o primeiro passo quem tem que dar é você, né? Com certeza, é verdade. Eloy, hoje você é um empresário de sucesso, né? A gente sabe disso, eu te conheço. Você já foi meu cliente algumas vezes, né? Te atendi algumas vezes. Uhum. Mas nem sempre foi assim, né? Como é que foi teu início? Como é que foi tua infância? Quando é que surgiu esse desejo de empreender? Na verdade, a minha infância foi... Eu só nasci aqui, mas eu me criei ali em Feijó, né? Sim. Entre Feijó e Tarauacá, me criei em Feijó e desde pequeno, né? Aos 8 anos que eu já era um empreendedor e engraçado. Já empreendia, cara. Né, cara? Interessante é que eu fazia estilingue, eu ia na borracharia pedir aquelas câmeras de ar, fazia estilingue, vendia pra turma. Porque na época não era proibido você matar a coisa não era fácil, a gente vivia uma situação muito complicada. Tu morava na zona rural ou morava na cidade? Não, morava na cidade. Mas a gente morou muito tempo no Seringal, viemos pra cidade, meu pai ficou no Seringal, sustentava a gente com os produtos do Seringal, só que era aquela coisa regrada, você tinha um almoço, mas não tinha uma merenda. Então a gente ia... Não tinha um biscoito recheado, Não tinha um biscoitinho. Então a gente ia matar passarinho. Aí matava lá uma rolinha lá, um passarinho, assava. Caraca. E aí eu comecei a vender, depois eu vendia as bolinhas, porque para tirar... Aquela bolinha de barro, de barro. Eu fiz muito aquilo, cara. Eu fazia aquilo ali e em grande escala e vendia para meninada. Já produzia... Isso com 8 anos, né? Caraca. 7. E depois meu pai, com 10 anos, meu pai viu que aí botou uma banquinha, aquelas banquinhas de rodinha que o pessoal tem de bombom. Sim. A gente morava próximo da escola, pirulito. A gente morava perto da escola e aí ele colocou a banquinha lá pra mim e tal, só que aí eu acabei quebrando, cara. Faliu. Foi a primeira vez que tu faliu. Falei porque... Tu comeu toda a mercadoria. Porque eu era um empreendedor que tinha o coração assim. Eu ia pra escola, aí eu levava os bolsos cheios de bombom pra dar pro pessoal, pirulito, e dava pro pessoal, sério. Fazia aquela média aí. Meu pai chegava e dizia, cara, cadê o produto? Vamos fazer aqui o balanço, não tá batendo, né? O dinheiro não tá dando pra repor aqui os bombons, os pirulitos, os negócios. E eu, na escola, na hora do recreio, dava pra meninada. E acabei... Tu já tinha 8 anos nessa época? 10 anos. 10 anos, E acabou que fechando. Era próximo da escola, o movimento era grande, só que... Mas aí, né, passado os anos, né, hoje eu fui 20 anos funcionário da Telebrás, né, da Teleacre, extinta Teleacre, né? Sim. Eu entrei lá com 17 anos e pouco, como office boy, depois passei na seleção, fui pro quadro da empresa. Passou 20 anos lá? Passei 20 anos, primeiro e único emprego. E aí privatizou... E em janeiro de 2001 eu pedi para sair, na verdade, peguei o PDV. Sim. E aí a gente começou em 2003, né? A minha esposa, quando o prefeito prefeito Maurício Sérgio demitiu aqueles 1.100 funcionários irregulares, né? Sei, lembro. Minha esposa foi junto, então foi impressionante. Em 99 ela ficou desempregada, em 2001 eu fiquei. Quer dizer, numa casa onde a gente tinha uma renda de 15 salário mínimo, ficou 0. Caraca. E eu naquela vida que você sabe, né? Acho que a gente vai falar sobre isso, né? De muita vício, muita bebedeira, muita coisa e gastando toda a indenização. Cara, então quer dizer que na hora que vocês mais precisaram, o chão, ele sumiu. Sumiu. Quando eu fui perceber, eu já era um alcoólatra, né? Já estava envolvido até com droga. Caraca. E essa indenização estava gastando aí com o mundão, né? Com coisas...
E aí a minha esposa entrou até em depressão. Foi uma situação muito complicada. A vida estava de cabeça para baixo. Caraca. Isso em 2001. Em 2002, ela tomou, como você falou, né, a gente estava conversando aqui, ela tomou a iniciativa de buscar Deus para que é a única solução, porque aí você acaba que nesse período a gente quando está numa situação difícil, complicada, é natural você buscar várias alternativas. Vários atalhos, né? Vários atalhos, né? Isso. E Jesus disse que ele é o caminho. Então, na verdade, depois de tanta busca, em 2002 ela foi numa igreja e começou a congregar, e eu, um ano depois, eu estava lá na Igreja Renovada do nosso querido Arão. Dia 17 de junho de 2003, Deus começou a mudar a nossa história. Amém. E ela já tinha aberto a empresa pelo Sebrae, a gente foi para a Galeria Meta, naquela época estava tudo difícil ali, né? O centro da cidade ainda não tinha feito aquela revitalização. Sim. Lembra que era... Sim. O negócio era feio. Tinha aquele mercadão velho feio ali, né? Isso, aquelas palafitas, aquela coisa Pegou horrorosa. fogo naquilo ali, né? Não, pegou fogo do lado perto da ponte. Sim, do outro lado. O outro perto da Pinguela ali, né? E aí a gente encarou lá e começamos, né? E aí Deus começou a abençoar. E aí que a Cor e Corpo, na verdade, ela já fabricava em casa as peças. A gente começou do zero, né? Mas, Eloy, vamos falar depois disso aí. Ah, tá. Eu quero saber o seguinte, você acha que a perca do teu pai, ela influenciou você a entrar nas drogas e no vício e ter a tua vida meio que toda bagunçada, toda cheio de problemas? Com certeza, meu querido. Eu perdi meu pai, tinha de 14 para 15 anos. Pai é uma referência, né? Referência. É aquele cara que te aconselha. É a tua base, né, cara? Você se espelha, né? Sim. Meu pai era um cara íntegro, um cara... Mas faleceu muito jovem, 66 anos, e eu tinha essa idade. E a minha mãe era costureira e ficava o dia todinho lá, tentando sustentar a família, e eu solto, né? Mas ainda consegui... Quando ele morreu, vocês tinham alguma base ou você ficava totalmente desprotegido? Nada. Ele tinha era o sustento da casa. Ele tinha um salário ele morreu cego e morreu de câncer no estômago. Muito triste. Então ele recebia uma pensão por ser cego, por cegueira. E naquela época, antes da Constituição de 88... Foi jovem, cara. Antes da Constituição de 88, você tem essa informação, mas o governo pagava meio salário mínimo. Para quem era cego? Não, qualquer pensão por doença... Tá. Era meio salário. Depois da Constituição de 88 mudou. Que você não podia mais pagar menos que um salário. Foi aí que aumentou para um salário mínimo, mas... Então vocês sobreviviam com meio salário mínimo? 5 pessoas sobreviviam com meio salário mínimo. E a minha mãe costurando, né? A gente chegou a comer muitas vezes farofa de não sei se você já viu, você põe cebola em cabeça, em palha, põe um pouquinho de alho e óleo, faz aquela farofa e come com banana, né? Sim. Porque banana, hoje ninguém pode mais falar que tá preço de banana. Porque a banana tá um absurdo. Mas naquela época realmente era uma coisa que era muito acessível, então era uma coisa barata. Até no quintal lá de casa mesmo. Sim, em qualquer lugar tinha banana, caixa de banana. Então a gente passou um período muito difícil, mas a perca do pai, assim, numa fase dessa foi realmente... Eram 7 filhos, cara? Nós éramos... Não, 2 moravam no interior, né? Ah, tá. Lá nós éramos 5. Entendi. Era eu, minha mãe... Aliás, perdão, nós éramos 4. Eu, minha irmã e a minha mãe e minhas 2 irmãs. Tu entrou... O que te levou pra droga? Assim, tudo é a droga que eu falo é o seguinte, o álcool, eu acho que o álcool é a grande entrada, né? É a pior das drogas porque... É legalizada. Ela é lícita, né? Ela é legalizada, você acha em qualquer lugar. Eu começou, na verdade, dentro de casa, né? Eu sempre dou esse conselho, assim, para quem eu posso, e aqui eu tenho certeza que muita gente vai ver. Claro. Às vezes você tá num churrasquinho em casa, dá um copo de cerveja para um filho, né?
Isso aconteceu, meus irmãos começaram a me dar em casa mesmo, né? Eu tinha um tio, cara, que ele fez isso aí, cara, que você tá falando. Exatamente. Ele viciou o filho dele de um jeito, cara. O cara ficou alcoólatra. O cara destruiu a vida do moleque. Porque é uma coisa que te pega sem você perceber. Vai aos poucos, né? Você começa... Aí depois com uma latinha, 2 e 3, aí você começa... Naquela época Rio Branco não tinha vida noturna na quinta-feira, então eu só bebia na sexta e no sábado. Nossa, domingo, se você me oferecesse milhões, eu não bebia, que eu tinha medo da ressaca da segunda-feira. Né? Mas aí a coisa foi evoluindo, e aí começou a quinta, sexta, sábado, aí depois domingo... Aí começou aqueles jogos eu sou flamenguista, né? Sim. E aí a Globo transmitia jogos do Flamengo na quarta, e aí a gente começou a fazer churrasquinho do jogo, e aí começou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e eu sem perceber. Só sobrava a segunda e a terça. Quando eu fiquei... Isso trabalhando na tele... Trabalhando, né? Eu tinha que estar lá 7 horas, era 2 expedientes. Só que quando eu perco o emprego, aí eu entrei numa depressão, porque foram 20 anos, foi a minha vida toda na época, né? E eu entrei com 17 anos. Às vezes, quando você trabalha muito tempo num lugar, e quando você perde... Acho que quem foi que falou isso foi o Paulinho, não foi? O Paulinho Batata falou que quando saiu da 98, ele ficou meio que perdido, assim, porque perde a base, né? Pra você ter uma ideia, eu recebi minha indenização numa sexta-feira. E na segunda-feira eu me arrumei normal. Pra ir trabalhar? Caraca. Quando eu ia saindo, eu ia entrando no carro, minha esposa perguntou: Tu vai pra onde? Tá indo pra onde? Falei: tô indo trabalhar. Aí ela disse: não, mas tu não tem mais emprego, né? Então assim, foi... Aí dali eu já fui direto pro bar, né? E aí eu comecei eu acordava 9 horas, já tava no bar bebendo. Caraca, segunda, mano. Não tinha mais dia. E disso eu fui parar no... E isso aí me pegou de surpresa quando você falou naquele dia, né? Adriano, você sabia que eu fui viciado em... Isso, né? Eu não sabia dessa tua história. Eu tenho uns amigos ainda. Eu tive no Alcoólicos Anônimos, ali da Santa Inês, durante 6 meses. Eu fui para Alcoólicos Anônimos, meu irmão me levou, que era militar, que já faleceu. Ele me levou para tentar, né? Foi uma tentativa. Mas infelizmente eu fiquei 6 meses, né? Foi uma bênção, né? Casamento, família, tudo melhorou, mas... Veio a Copa do Mundo em 2002. Sim. Lembra que era de madrugada? Aquela Copa do Japão? Do Japão, exato. E aí foi na época que o J. Edson morreu, né? Sabe quando... Como é que dizem? Você no Alcoólicos Anônimos, você entra, você recebe uma ficha, acho que é azul. Se você passar 2 meses, tem uma amarela, depois vem uma verde. Ultrapassando os... E quando você cai, ele chama engoliu as fichas. Caraca. E eu, na Copa do Mundo, não... Tu engoliu? Porque, na verdade... A intenção deles ali é um trabalho lindo, porque lá é testemunho, né? Então você... E tu vai trocando, vai interagindo, né? Você é convencido de que aquilo está acabando com a tua vida e você precisa mudar. Mas aí... E isso depende muito de ti, né? Tu tem que depende muito da gente. Mas aí a coisa, na verdade, tem muito de espiritual a coisa, entendeu? Jesus disse, aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, quando eu fui na igreja evangélica, num culto de Rei Jones, que você lembra que tinha na época? Na Rua América ali, né? Na Rua Formosa, na Nova Estação. Ah, tá. Rua Formosa da igreja. Você que era na Rua América ali. É Rua Formosa, né? Ali eu um dia que eu... Quem te levou para a igreja? Quem me levou para a igreja foi o Edmundo. O Edmundo? Edmundo, representante. Sim, nosso Edmundo, querido Edmundo. O Edmundo não, perdão, o Elso. Eu fui depois para a célula do Edmundo, mas tá. Quem me convidou foi o Elso. E nesse dia que eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu fui curado instantaneamente. Caraca. Eu fiquei... No dia seguinte eu não lembrava mais que bebida existia, que nada. Rapaz, sabia que o Paulinho falou a mesma coisa, cara? Nada. Que foi assim, Deus operou assim de uma forma tremenda, assim... Inclusive hoje eu tenho um WhatsApp, sou amigo do Dr. Paulino, sim. Que foi diretor do Asmark. Sim. Dr. Paulino, tá até viajando, acho que ele passa 10 dias aqui. O Dr. Paulino, a gente ia pro Peru, eu ia uma viagem pro Peru e coincidiu de ir no ônibus, ele ia do meu lado, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, aquele homem. Isso, ele não sei se você sabe, mas ele é militar, médico, né? E militar, carioca, um cara bacana demais. E a gente começou a conversar.
E ele era psiquiatra do meu irmão e eu não sabia, né? E na conversa, caraca, surgiu esse assunto. Quando eu falei isso, ele falou, não, eu tenho 40 e tantos anos de psiquiatra, eu nunca ouvi falar que alguém largou assim, sem ter abstinência, sem precisar de tomar medicamento. Eu falei, pois pode acreditar. Ele pegou meu telefone, disse que queria conversar comigo depois, porque eu tinha que explicar isso para ele. Aí eu falei, doutor, a cura, o milagre não se explica. Não se vive, né? Se vive. O que aconteceu comigo é que no dia seguinte eu não lembrava mais, e até hoje eu não sinto vontade de beber. Quando alguém quando alguém tá tomando alguma coisa na tua frente, não tem vontade, não, nada? O mais sobrenatural, Deren, é que eu fiquei 6 meses sem sentir o cheiro da bebida. O Espírito Santo ele tirou Deus o meu... é tremendo, hein, cara? Eu sentava no bar, eu falava de Jesus para meus amigos. Tu foi para dentro do bar evangelizar, Eloy? Eu ia. E isso até contra a vontade do meu pastor. Ele falava, não vá. Mas eu ia comprar um pão, lá era um bar mercearia. E eu ia comprar ficava pão, ficava lá conversando, pedia uma Coca-Cola. E acabava que falando de Jesus para a turma, e só tomava Coca-Cola e não sentia o cheiro da bebida e nem enxergava. É como se eu não visse aquilo ali. Sim. Pois é, Alderian, e o que Deus é tremendo, né? Quando a gente realmente se entrega, toma essa atitude de entregar a chave da nossa vida. Na verdade, eu sempre falo assim, quando eu vou falar o plano da salvação para alguém, eu falo, é como se você desaprendesse a dirigir. Você sai batendo o carro nos muros, nos postes da vida, e você chega uma hora que você diz, não, Deus, tá aqui, que é a chave da minha vida, porque eu não sei mais dirigir, não sei mais. Eu não pega a minha CNH... Toma de conta, né? Toma, dirige. E, cara, é impressionante como ele realmente faz isso. E a droga mesmo? A droga eu não foi muito tempo assim, né? A droga foi um ano... isso foi em virtude da bebida e vai... uma coisa chama a outra, né? Por isso que é perigoso essa questão de liberação e tal, porque você começa na bebida e sempre, frisando aqui, as companhias são imprescindíveis pro lado bom, pro lado ruim. Sim, com certeza. Você é um cara que eu percebo que você sempre teve companhias boas, pessoas que... Eu sempre converso com o Edmundo, sim, né? Sim. Edmundo hoje Edmundo foi meu amigo de colégio. O Edmundo hoje é talvez o maior representante aqui de Rio Branco. Ele é forte, hein? Então, o Edmundo, ele sempre fala, ele faz uns vídeos, ele diz, olha, você acompanha com quem é melhor que você. Com certeza. Né? Como é que você vai aprender com alguém? Jesus disse, como pode um cego guiar outro cego? Com certeza. Vão cair os dois no mesmo buraco. Então, eu depois que eu conheci a Deus, tive esse... A gente vai já falar do nosso querido Arão, né? Que foi um pai pra gente lá na Igreja Renovada. Eu não estou mais lá hoje, né? Mas, não, né? Não. Mas eu tenho ele vai ser eterno, né? Ele é um cara que vai deixar saudades eternas. A gente estava até falando que agora vai fazer 11 anos que ele nos deixou, mas foi uma pessoa marcante para ti, né? Marcante mais. Eu já entrevistei aqui, ó, presta atenção. André Negreiros, Nelson, e todos dois assim disseram, pô, cara, o Arão para mim foi fundamental. O André, por exemplo, na época que mataram o pai dele, foi o cara que pegou e chegou a... Vem cá, meu filho, deixa eu te proteger. Ele fez a mesma coisa contigo, né? Não, era. Ele é muito amor, né? Você lembra que ele chegava no culto lá quando a igreja era lá na Nova Estação? Aquela pastinha dele, sim, né? Sim, lembro. Aquela pastinha. Passava a mão assim no cabelo. Ele tinha um negócio no cabelo dele, fazia... Mas eu tava lá, antes dele... A gente chegava até atrasado, às vezes, já tava... Ele entrava lá, sentava do meu lado, dizia, ei, meu filho, como é que tá? Você tá bem? Aí eu olhava pra ele e dizia, tá não. Lembra? Tá não, quero conversar com você depois. Ele sabia, ele olhava nos olhos da gente e dizia, você não tá bem. E ele olhava no teu olho assim, aquilo te constrangia, né? Sim, exatamente. Aquilo te constrangia. Quando você tava bem mesmo, ele dizia, amém. E ele sempre... Eu esqueci de trazer, imprimir o último Twitter dele, quando ele entrou pra UTI. Eu tenho no meu computador. Tenho no meu computador. Quando ele foi entrar para a UTI, ele respondeu todos os tweets. Ele respondeu o meu, colocou assim, você é um empresário que trabalha muito, que Deus te abençoe, te prospere.
Eu tenho guardado lá, Caraca, é uma relíquia. Ele sempre profetizava na minha vida, sempre. Cara, o Arão, uma vez, eu tava lá no Jornal do César. Eu tava numa situação tão difícil, Eloy, mas difícil mesmo, cara. Eu morava na casa da minha mãe, já com 2 filhos, né? Eu tinha voltado de São Paulo, né? Aí minha mulher engravidou em 2002. Aí ela tava com um bebê novinho, né? Cara, eu não tinha nem pra comer, meu irmão. Eu imagino. Eu comia porque a minha mãe me dava, meu pai às vezes mandava alguma coisa pra mim. Mas eu mesmo, meu irmão, eu não tinha, cara. E aí eu cheguei num culto no Jornal do César, eu me lembro como fosse hoje, assim, lotado. E ele saiu lá de cima do palco, veio, aí apontou na minha cara assim, ó. Você vai ser cabeça, meu irmão, não cauda. Deus vai te prosperar, Deus vai... Meu irmão, quando ele falava aquilo ali, até hoje eu me arrepio quando eu lembro, só de lembrar, assim. E Deus usou tanto ele assim, cara, aí eu fiquei assim meio que revoltado. Eu sei. Cara, como é que Deus vai me prosperar? Eu tô numa situação que eu não tenho nem pra comer, meu irmão. Como é que vai acontecer isso, né? Só que aí o Espírito Santo foi trabalhando, né? Foi trabalhando e aquela palavra foi entrando, meu irmão, aí o resto é história. Verdade. Mas foi um momento muito... Eu creio que foi um divisor de águas pra mim, porque naquele dia eu comecei a acreditar que Deus podia fazer alguma coisa na minha vida, né? E fez. É verdade. Entendeu? Então eu sou mais antigo que você, então, né? Eu sou da época da... Tu já estava nos anos... Não, eu peguei... da época da nova estação. Da nova estação, eu comecei lá. Ah, tá. Comecei lá. Foi antes de 2002, na Copa 2002, que foi o JS que faleceu, né? Isso. Foi um pouquinho antes ali. Eu acho que eu entrei em 2001, final de 2002. Pois é, foi em junho de 2003 que eu conheci, né? O finado Arão era um cara sensacional. Ele era um profeta, né? Sim. Ele era um cara assim, esquentadão, mas ele batia e assoprava, né? Ele batia, depois abraçava e muito, dizia eu lhe amo. Muito direto, né? Muito verdadeiro, né? É o problema da gente, né? A gente não quer ouvir realmente a verdade. Ele era muito, muito direto. Mas foi uma pessoa... Você teve muitos amigos assim durante a vida? Porque amigos mesmo que eu considero são pessoas que chegam pra ti e falam, meu irmão, tu tá errando assim, assim, assim. Não é aquele cara que chega nas tuas costas e bate, não. Tu é o cara, entendeu? Não, eu nunca tive, eu nunca fui de muitos amigos, né? Eu trabalhava numa empresa que tinha o Teleac tinha 270 funcionários, fora a Teleredes, aquelas empresas terceirizadas. Sim, funcionário mesmo eram 270. Eu tinha colega de birita, né? Sim, colega de bar, mas amigo mesmo eu tive pouco. Eu tive uns 2 ou 3. Eu nunca fui de muita amizade. Esse convívio da Teleac ali, ele favoreceu a tua entrada na questão de bebida? Com certeza, com certeza. Porque a sociedade, felizmente, ela é como se ela te cobrasse isso. Né? Tem que estar inserido em alguma coisa, Isso. Né? Você vai para um lugar, tem bebida em todo canto. É uma tribo, né? E aí se você não faz parte daquilo ali, né? E eu já gostava, na verdade. Eu comecei a beber com 14 anos. Caraca. Meu pai morreu, eu já bebia, na verdade. 13 anos eu comecei a beber. Então eu já bebia, mas... No interior se bebe muito cedo, Muito cedo, E, na verdade, aí eu entrei com 18 anos, eu já tinha um salário muito bom, né? Eu fui um dos primeiros caras que tive uma moto possante aqui, com 18, 19 anos de idade. Qual foi a moto? Era um RDZ da Yamaha, tu lembra? Aquela moto era um veneno, né? Com a carenagem. Sim. Muita gente já morreu com aquela moto, né, cara? Aquela moto era venenosa. A moto era muito linda. Então, assim, naquela época você era o cara, né? Sim, sim. E onde você chegava, todo mundo parava pra olhar, porque hoje é muito fácil. Sim. Você comprar uma moto, você vai lá, dá R$1.000 e sai de moto. Às vezes não dá nem nada. Naquela época não era qualquer pessoa que podia. Com certeza. Né? Então, assim, a gente... Aí você falando das amizades, então influenciou sim. Mas é aquela coisa, né? Tudo é decisão mesmo, na verdade, né? A gente decide. A última palavra é tua, né, cara? Tu vai se tu quiser, né? Eu vi uma frase um dia desse que eu até postei no meus status que diz assim, tem as 3 formas pro fracasso. Você pôr culpa nos outros por tudo, não ser grato por nada e reclamar de tudo.
né? Então a gente pôr a culpa nos outros é muito fácil. Mas a gente tem que assumir a sua responsabilidade, né? A gente tem o poder de decisão, né? Com certeza. Tá na nossa mão, a gente decide, né? Sobre o caminho que vai trilhar, né? E me conta um pouco que tu hoje você viajou muito já, né? Você já com Arão inclusive, né? Isso, a gente... Me conta umas histórias legais assim. Tu me contou uma história uma vez de uma cadeira lá, que engraçado. Aquela por incrível que pareça... Na Turquia, não foi? Foi a nossa última viagem. Foi, cara. Foi agora onde teve o terremoto. A gente foi por Istambul, na Turquia. E aí nós ficamos no hotel. Foi muito engraçado. O Carlito. Sim, eu lembro do Carlito. O Carlito abençoado, né? O homem da autopeça. Isso. O Carlito... Ele tá no ramo ainda da peça? Tá, sim. Tá, legal. O Carlito é um homem abençoado Ele demais. é gente boa, aquele cara. Eu amo aquele cara. E o Carlito, a gente tava lá no hotel e o Carlito, dos 12, acho que... Tu foi 12 do Arão, não? Não, 144, né? Tá. Era da segunda geração. E aí o Arão adorava, ele na verdade ele já tava com aquele problema da hepatite C, ele tava muito já debilitado. A igreja percebeu que ele estava emagrecendo muito, ele cansava facilmente. E quando ele descia, aquelas cadeiras que tem muito em hotel, em aeroporto, você põe a moedinha para pegar massagem. Ele só na manha, né? É. E aí ele quando descia, ele já sentava na cadeira. Né? E o Carlito, e tinha uma cadeira que ninguém usava, tinha 3 cadeiras no hotel lá na Istambul, né? E aí o Carlito disse, eu vou ver o que é que tem aquela cadeira, né? Aí sentou na cadeira assim, parecido com essa, botou lá. O Carlito sentou? O Carlito. Aí começou, aquela massagem legal, né? E passa aqui no pescoço, aí teve hora que um ferro veio mesmo lá, né? Ele deu aquele pulo, cara. Todo mundo começou a rir, aí ele disse, cara, descobri por que ninguém tá usando essa cadeira. Mas, não fala nada pro apóstolo não, que ele vem, aí vamos fazer essa graça com ele. Aí vem um apóstolo, desceu, tomou um banho, vem descendo a escada, aí disse... Olhou pra cadeira e disse, olha como Deus é bom. A cadeira já me esperando. É minha vez, hein? E eu falei assim, cara, não faz isso não. Olha a maldade. Lembra daquela da célebre frase dele, que obra é essa? Que obra é essa? Ele falava isso. Eu sei que ele sentou na cadeira, meu irmão. Quando a cadeira ele deu um pulo. Falou, que obra é essa? Aí todo mundo morrendo de rir, aí todo mundo, foi o Carlito. A ideia foi do Carlito, hein? A ideia foi do Carlito, Ele era muito assim, a gente viajava, ele era um cara impressionante, assim. Ele era flamenguista, você sabe, o Lucas, né? O filho dele é flamenguista, o Lucas. Mas ele era um cara tão assim... Tranquilo. De Deus, que você não conseguia falar de futebol. Você pensava que não, ele já estava... lendo a Bíblia, já estava falando de Deus, e aquela multidão cerca. A gente viajamos 8 vezes para Israel, e ele não era incrível, ele não tinha nada de turista, né? Ele não ia ele ia mesmo realmente para... A gente via que ele amava Israel, né? Ele amava, e ele ia para ensinar, né? Para pregar lá, falar dos milagres de Jesus, onde você vai, né? Teve um milagre, a gente ia no Mar da Galileia e tudo. E ele era um cara, tinha os aniversários da igreja, eu achava interessante, porque aí você foi aquele churrasco, você olhava, todo mundo jogando bola, brincando, mas quando você olhava que via aquela multidão, você podia olhar que o Arão estava lá no meio, porque ele começava um assunto e ele já dizia, mas meu filho, a Bíblia diz isso. Aí pronto, aí ele já puxava ali um assunto para poder falar de Deus. Tu acha que Deus levou Arão assim para preservar ele? Cara, eu acredito que sim. Ele estava cansado, né? Aquela doença maltratou muito ele, né? E eu acredito que Deus sabe todas as coisas. E ele estava muito envolvido com política, né? Eu acho que, a minha opinião, assim, o meu pensamento, posso estar errado. Deus levou ele assim para, não, esse aqui é meu escolhido. Não vou sujar esse cara, não. Na verdade, algumas pessoas, né, envolveram ele, né? Sim. Ele mesmo, eu nunca vi. É porque ele realmente atraía atenção, né? Um cara muito respeitado, né? Uma igreja com 7, 8 mil pessoas, com certeza. Altamente cobiçada, né? Não tinha igreja aqui que lotasse o ginásio do César no culto, só a renovada. Ou a Assembleia de Deus, quando fazia algum congresso. Culto mesmo, só a igreja renovada, que eu lembro, né? Sim.
Então ele era um cara que era cobiçado por... Lotava todo domingo praticamente. Ele era cobiçado por qualquer político. Sim, sem né? dúvida. Então deram honraria para ele lá, deram pelo... Mas assim, eu acho que acredito que Deus precisou dele lá, ele deve estar melhor que a gente, né? Quando foi a primeira vez que você pisou em Israel, assim, o que tu sentiu assim? Porque é diferente do cara falar e ler a Bíblia e tá lá onde tudo aconteceu, onde Jesus passou, onde Jesus foi crucificado, onde ele fez o Sermão da Montanha, onde ele andou no mar da Galileia ali, andou por cima do mar, né? É diferente, né, Eloy? Primeiro para mim ir, pô, eu converti em junho de 2003. Eu viajei em setembro de 2005. Então, 1 ano e meio eu desempregado. Então foi Deus fez um reviravolta na tua vida gigante, né, cara? Um milagre tremendo. Porque eu tinha uns dinheiro para receber, algumas coisas. E quando teve o congresso com o René Terra Nova, eu não sei se você estava lá no ginásio nesse dia. E eu e o Arão sempre falava para a igreja. Sim. Ore por Jerusalém, Salmo 122, 6, e falava pra gente orar. Falava pra gente amar Jerusalém. Se você tem sonho aí, eu comecei, aquilo ficou no meu coração. E o mais interessante é que em 2005, quem foi para Israel foi só eu, o Astério Moreira, o Valdé, ele e a apóstola. Só de discípulo da igreja só foi eu. Caraca. O Valdé e o Astério eram 12. Sim. E aí o pacote tinha a opção de ir pelo Egito. E aí, só que era muito caro, o dólar naquela época era caríssimo o pacote. E eu lendo a Bíblia lá em casa. Não era, né? Qualquer um que ia, não. Não. E eu lendo a Bíblia lá em casa e Deus falou comigo, cara. Disse, eu quero que você vá pelo Egito. E eu não entendi aquilo. Eu falei, mas Deus, eu estou tentando ir com a turma para Israel, porque nem o apóstolo estava com condições de ir pelo Egito. Ninguém. É mais caro. Mais caro, muito mais caro. É mesmo. Ficava 5 dias, né, na cidade do Cairo, né? Depois você ia para Israel. E aí Deus falou comigo e eu não entendi nada. E aí, quando chegou, aí o René Terra Nova profetizou lá que a gente ia, né? Que eu ia, ele falou diretamente comigo. E aí eu falei, quando eu falei para o apóstolo assim, aí toda vez Deus falava, você tem que ir pelo Egito, e eu comecei a sonhar com aquilo, não entendia por que ele estava falando isso. Quando eu cheguei para o apóstolo que eu falei que eu ia pelo Egito, ele olhou assim e falou, mas como, meu filho? Você tá sem condições. Ele disse que não tinha. Eu digo, pastor, apóstolo, eu não sei, mas Deus está mandando e eu vou. E eu dei um jeito, completei o pacote, fui sozinho aqui do Acre, só eu aqui do Acre. E peguei um grupo de pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, vários lugares do Brasil. Acho que foi na época do o Thiago Blundell não fazia essas discussões, né? Era. Não era? E eles foram para Israel e aí do Egito eu me encontrava com eles lá, para a gente ficar junto no mesmo hotel, na mesma caravana. E aí olha o que aconteceu. Qual a experiência que tu tirou daí? Meu aniversário é 23 de setembro. Eu estava lá, nós chegamos lá dia 19. E aí começamos a conhecer as pirâmides. Aí começamos a conhecer as pirâmides e fomos em vários lugares, Rio Nilo, aquelas coisas todas. O lugar onde José ficou preso quando ele foi, né, para o Egito. E aí, no domingo, a gente estava no Museu do Cairo, lá no Museu da Cidade do Cairo, e eu olhando a estátua do Tutankhamon lá. Até no meu Face tem a foto. E eu estava fotografando e uma moça falou assim, tem alguém aniversariando hoje, o pastor quer falar com você, tem uma palavra para você. E eu tinha esquecido do meu aniversário, eu estava tão fascinado com aquilo, né? Com certeza, uma experiência incrível. Não, primeira viagem do cara ser logo pro Egito, eu estava assim, eu filmava com aquela VHSzinha. E eu fotografava. E os caras me davam bronca porque eu só entrava atrasado no ônibus, eu queria pegar todas as imagens, né? Sim. E aí eu perguntei para um rapaz do lado, que dia é hoje? Ele falou, 23 de setembro. Eu falei, cara, é meu aniversário. O rapaz até riu. Eu falei, moça, sou eu. Cheguei lá, tava muito calor, tava quase 45 graus, que lá é muito quente, né? Na época que a gente foi setembro, que é a época da festa do tabernáculo.
E ele estava debaixo de uma árvore, assim. O pastor nunca tinha me visto, o cara era do Rio de Janeiro. Ele nem sabia, eu não tinha falado meu nome para ele. Quando eu fui chegando, ele falou assim, é você? Eu estava orando e Deus falou comigo, tinha uma pessoa, o seu nome é José. Eu falei, aí? E aí ele começou a orar, e ele me abraçou, e ele começou a orar em línguas e começou a falar. Assim como eu lhe trouxe você aqui no Egito, porque eu quero te dizer que a mesma coisa que eu fiz com José, eu vou fazer com você. Caraca! Você é o menor da sua casa. Pô, eu desempregado, né? Não tinha nada. Eu tinha irmão tenente do exército, sargento do exército, aposentou como tenente. Minhas 2 irmãs, uma ainda trabalha no tribunal, todo mundo, irmã com faculdade. Eu era o menor da minha casa. E ele falou assim... Assim como José, como eu fiz... Tu foi para Israel na fé mesmo, né? Na fé. E ele disse, assim como eu fiz com José, eu vou fazer com você. Você vai prover, ainda vai prover para toda a sua casa. É como você falou naquela hora. Como, cara? Sim, tu se pergunta... eu só fazia chorar porque eu era novo na fé, eu não entendia essa questão de profecia, de dons, de revelação, de nada. E ele ficou meia hora abraçado comigo e falou um monte de coisa. Olha, os teus sonhos... você lembra? E aí eu comecei a... Aí tá, ele falou, eu vou realizar cada um dos seus sonhos. Assim como eu fiz com José, eu vou fazer com você e tal. E eu chorava. Caraca. E ele terminou ali de orar e eu fiquei... E tá, à noite eu fiquei no hotel, quase não dormi, pensando naquilo. Tá aí o motivo de Deus te pedir para ir pelo Egito. Era isso, era esse recado que ele queria dar para mim. E só que eu não entendi aquilo direito. E aí eu no hotel não consegui quase dormir pensando nisso. Quando eu voltei, eu tenho 3 filhos, né, cara? Não sei se tu sabe, mas eu tenho 3 filhos, cada um com a mãe diferente. A minha vida era uma bênção, né? Tive o primeiro, não deu. Tive o segundo. Então o cara disse, os pessoal reclamam de uma sogra, imagina 3, né? Brincadeira, mas... É forte. Então, os meus 3 filhos nem eram formados. E assim... Qual era o meu sonho? Eu quando era criança, a gente vai falando das viagens, né? Sim. Eu quando era criança, eu vi até um vídeo da Glória Maria, que falei, ela falando, né? Que o que ela ganhou da vida foi que ela conheceu o mundo. E muito. E ela conheceu pessoas, culturas diferentes. Eu quando era criança, eu com 10 anos, tu não lembra do disco geográfico? Era um disco que você girava e aparecia o país, a capital. Sim. E eu era louco por geografia. E eu começava a olhar aquilo e eu começava a me transportar para aquele país. Eu comecei a gostar demais de geografia, Egito, tudo. E engraçado. E o pastor tinha falado, eu vou lhe levar onde você sempre sonhou e onde você nunca imaginou que estaria. E aí eu... É a questão do improvável, né, João? Isso. E aí quando, cara, Aí o lugar que mais me fascinava era as pirâmides. Eu já estava ali no Egito. E aí 5 dias depois a gente estava em Israel. E eu contei isso pro Afif Arão. Ele falou, meu filho, de Deus, então né? Era isso que Deus tinha para te falar. Então creia e tal, né? Só que a coisa é interessante. É como um milagre, né? Você às vezes está com uma doença, uma coisa, você é curado e você fica ali. Eu fui curado de diabetes. E você vai perceber depois. Você diz, meu Deus... Tá normal, né? Disso, né? Então, qual era o meu sonho, cara? Era... E a diabetes tem levado muita gente, né, cara? O meu sonho era formar meus filhos, mas como? Né, assim... Era ir conhecer o mundo, viajar. Então esse sonho de viajar já tá desde criancinha, desde criança. E aí... Que legal, e aí... Quando eu fui perceber como essas profecias estavam se cumprindo na minha vida, foi quando a gente começou o nosso negócio, né? E quando a gente voltou, Deus começou a abrir as portas de uma forma sobrenatural, com aquele... Quando tu viajou, tu já tinha cor e corpo, não? Não, a gente era lá em cima, a gente não era nem conhecido. Basicamente, a gente vendia as pecinhas que fazia em casa. Tava no fundo de quintal ainda. Não era. E aí, depois dessa viagem, foi impressionante o que aconteceu, porque ali embaixo, não sei se tu sabe, ali... É uma disputa muito grande pela loja ali na Sem Galeria dúvida. Meta embaixo. Em cima, Sim. Não tem movimento. As pessoas não há que não gostam de subir escada. Que naquela época a Galeria Meta era muito movimentada, né? Aí a Band Share fecha.
E a gente já tinha tido lá em cima, e lá em cima um movimento... não tinha movimento praticamente. Não gira, né? A Banho de Cheiro fechou. A loja, como a gente já tinha a imobiliária não aceitou passar pra gente, e tinha que ir para sorteio. Pra você ter uma ideia, tinha mais de 500 pessoas no sorteio. Era a imobiliária Casa que administrava lá. Sim, ali perto do Zé de Melo, né? Isso. E aí teve o sorteio. E aí o cara que foi sorteado foi um amigo meu. O cara não... como a reforma ia custar muito caro, o cara não queria. E aí, por acaso, uma cliente foi lá e disse que ele tinha sido sorteado e tal. E resumindo, o ponto foi parar na mão da gente ali onde a gente está hoje, né? Sim. Mas era só o meiozinho. E aquele ponto ali, ele é muito estratégico, bom, né, cara? O ponto bom, né, cara? Estratégico. E aí a gente começou... E aí eu pensei, por que não eu abençoar a pessoa, gerar emprego? Aí foi quando a gente começou a vender no atacado para as revendedoras, né? A gente foi assim, quase que pioneiro nessa área, né? Teve pessoas antes, mas conhecido mesmo que... A gente chegou a gerar tipo 60 empregos indiretos. Eloy, quem foi que deu a ideia de mexer com lingerie? Foi você ou foi sua esposa? Na verdade, é minha esposa, né? Eu era funcionário da Eleacre ainda. Sim. E ela já fazia em casa, porque ela ficou desempregada em 99, como eu te falei. Ela ficou desempregada e foi empreender. Ela a gente comprou a máquina, ela tem um dom, que ela é cearense, tem um dom de costurar, de fazer essas coisas. Tem. Né? E ela fazia... Parece que já nasce costurando. Ela fazia bermudinha para criança e eu vendia tudo na Teleacre. Tudo que ela fazia eu vendia para os colegas, né? E aí... Legal. Eu digo, não, por que não a gente abrir uma fábrica? Aí foi quando a gente começou aqui no Adalberto Senna. A gente morou 31 anos aqui, agora... Como é que vocês começaram? Como é que vocês compraram a primeira máquina? Tu lembra? Foi empréstimo. Foi usado em São Paulo. Lá no Bom Retiro tem uma área que é só de máquinas usadas. Sim. Bom Retiro ali é o polo da costura, né? A gente deu um cheque pré-datado, compramos as máquinas, veio de ônibus. O Sebrae antigamente fazia umas excursões com os empresários para São Paulo, para a feira que tinha lá. E a gente chegou a ter 8 costureiras. A gente teve na Expoac expondo algumas vezes, né? Lá na loja tem a história da loja. Mas aí chegou um ponto que, como a gente estava falando agora, produzir aqui no Acre é muito complicado. Sim. No nosso caso, que a gente comprava o tecido... Sim, falando dessa questão é muita dificuldade, né, cara? Muita dificuldade. Matéria-prima, né? E mão de obra. Mão de obra. Qualificada. Nessa área de produção de lingerie era um negócio... A gente pensou até em trazer uma pessoa de Goiânia, pagar moradia para ela fazer molde e ajudar, porque a minha esposa estava adoecendo, porque só ela fazia tudo. Mas aí a gente foi, aí Deus começou a abençoar dando ideias, né? E a gente, numa das viagens da minha esposa para São Paulo, Deus botou uma pessoa do lado dela. Tudo Deus, que né, tinha cara? passado, Deus é forte. Deus está sempre em tudo. Abrindo porta. A pessoa tinha passado pelo mesmo problema da gente, que, tipo assim, tinha muito funcionário, o imposto você pagava antes de começar a vender as peças, você tinha que já estar recolhendo ICMS, que era antecipado, né? Sim. Mudou o sistema, e aí era antecipado, quando as primeiras peças começavam a sair, era com 10 dias que estava pronta, que é uma coisa demorada, né? Nossa fábrica era tudo manual, nada de máquinas industriais grandes, era uma coisa caseira. Artesanal. Quando começava a sair, o primeiro boleto de ICMS já estava vencendo. E aí, luz alta, porque tinha que ter ar-condicionado, muita máquina funcionando. Então, assim, essa pessoa sentou e falou, não, foi de Porto Velho. Falou, não, você está só gerando emprego, tu está contando a minha história. Eu estou indo agora para mim comprar, mas comprar pronto e levar e revender. E aí ela deu todas as dicas para minha esposa, nome de fábrica, nome de tudo. E a minha esposa lá já largou tudo que ela ia fazer, já foi para a olaria no Rio de Janeiro, na época a gente vendia muito do Rio de Janeiro. Que lá é um polo de moda íntima em Friburgo muito grande. Né? E ela foi para lá e a gente comprava e só chegava e jogava mais de 100% e conseguia vender para a revendedora ganhar 100%. E isso virou né? Foi crescendo e graças a Deus foi quando a gente começou a realmente ficar conhecido e
e gerar muitos empregos, gerar renda para a turma aí. Hoje você tem ampliado a loja, né? A gente comprou a antiga Roselane Sport, sim, quebrando. Aí agora a outra, que era do lado, a Marley Presentes, e a gente fez um projeto, que a galeria passou por uma reforma, a gente aproveitou e esse era o nosso sonho, né? A galeria é administrada pela Igreja Católica ainda ou... Não, ela é de propriedade da Igreja Católica. É propriedade. Agora eles mesmos estão administrando, eles tiraram da imobiliária e agora eles mesmos administram, tem um escritório lá, né? É da Igreja Católica. A gente paga aluguel normal. Ali, eu estudei no Meta ali, a Galeria Meta ali era o point, né? Era o shopping da cidade. O shopping da cidade, cara. Mas ainda cara. Ali tem tudo. Só tá faltando mesmo ali uma loja de celular, essas coisas assim Que chama cliente, né? Tinha Tecmix, né, meu irmão? Sim, o cara fechou e não abriu mais, outra pessoa não teve coragem de abrir. Muitos ramos tiveram que se... Por exemplo, a Descardoso chamava muita gente, né? Chamava. Mas aí como a questão do CD lá, ele praticamente sumiu no mercado. A pirataria acabou. Quebrou. Aí depois veio outras tecnologias, né? É, verdade. O que você acha que falta pra Galeria Meta voltar? Porque ali é o centro da cidade, né, Lloyd? Eu acho que cortando já, ali quando saiu ali aquele museu, eu acho que vai dar uma aquecida, né? A gente tá esperando isso, né? Agora ficou muito tempo a Zona Azul. Qual o problema? Estacionamento. Ali é horrível. É um problema em todo canto. Sim. O que é que acontece? Quando veio a pandemia que parou a Zona Azul, tudo que é funcionário público ali, gente que pagava estacionamento, para o carro ali, descia todinho. Sim. Não tá pagando nada. Sim. Voltou essa semana. Não sei se você tá sabendo. Não, graças a Deus, porque... Melhora. Com a Zona Azul, você não vai deixar o dia todo para pagar. Você vai procurar outro canto. Sim, claro. Então o cliente chegava ali... Não tinha estacionamento. O cliente chegava a dar 3 voltas na ponte e voltar e não achar um lugar para estacionar. Né? Aí vai embora. Né? Agora com a Zona Azul, graças a Deus vai melhorar. Mas com certeza... o centro da cidade, Adriano, ele nunca vai deixar de ser centro. Nunca. As pessoas pensam assim... Mas, Eloy, tu não acha que falta um pouco de zelo das autoridades com relação ao centro da cidade? Falta sim. Falta aquela feirinha. Quando aquela feirinha está funcionando ali na beira, perto do Badade, do mercado, a gente vê que movimenta muita gente, muita coisa. A questão da segurança... deixa muito a desejar, as pessoas têm medo de estar ali depois das 17h30, 18h. Não sei se você sabe, mas ali do lado da difusora tem não sei se é da prefeitura ou se é do estado, mas ali tem a questão de alimentação para pessoas de risco, né, de rua. Sim. Cara, ali virou um inferno, né? E ali aquela região onde era o Tilar, o Banco do Brasil fechou. Tudo socateado, os caras roubam triste. tudo. Você anda ali... Você fica... É um negócio muito estranho. Domingo eu fui pra igreja, né? Que eu trabalho na Igreja da Graça, domingo. Aí na hora que eu começo a trabalhar às 5h30. Aí quando foi, acho que umas 5 horas eu fui pro centro, né? Aí eu tive a curiosidade de dar uma voltinha ali no centro ali, né? Cara, eu bati uma foto, eu até postar, acabei não postando pra... né? Cara, aquela praça ali, domingo, era a alegria das famílias. Era. Lotado de família. Eu fui com meu pai várias vezes. Não é só daquela época daquelas fotos do binoquinho? Monóculo. Exatamente. Então eu ia pra praça e era lotado, cara. E hoje a gente vê a praça domingo vazia, cara. Sim. Ali eu não entendo ali porque que não tem mais um policiamento mais ostensivo ali. Sim. Porque que... Na frente do quartel, né, cara? Na frente do quartel. Por que eles não revitalizam aquilo ali, dá uma arrumada, sabe? Ali em frente do palácio, ali do lado do palácio, tem aquela... Entre o Memorial dos Autonomistas... Sim. Abandonado, ali, né? Perto da diocese ali, né? Isso, ali era pra ser uma coisa bonita, tudo cara, arrumadinho. A casa do bispo ali, né? Domingo, voltar às feirinhas. Nós participamos muito, não sei se tu lembra, em frente à Marisa. Sim. Do outro lado da praça ali. Era lotado domingo ali. A gente participava da feira do Sebrae, uma das formas que a gente divulgou muito a loja. Então, eu lembro daquela feirinha. Então, ali tinha comida boa. típica, né? Bobó de camarão era gostoso. Nossa, tinha muita coisa. Então, as pessoas iam para se divertir. E ali era movimentado, como você falou. Agora morreu, né, cara?
Tu acredita no Acre ainda, cara? Assim, vou colocar melhor a pergunta. Tu acha que a economia do Acre, porque a economia do Acre está passando dificuldade, né? Sim. Não tem obra, né? Não tem obra, é um estado pobre, né? Que depende muito de governo porque não tem indústria. Esses dias eu estava aqui entrevistando o Neném Junqueira, né? Que ele é diretor dos frigoríficos do estado, né? Tava falando para ele, por que não manda fazer um documentário? Porque carne do Acre é muito boa, né? Mas parece que a gente se resume muito a isso só, né? Que é carne e governo. Eu tenho um cunhado que trabalha no IDAF, né? O IDAF é o órgão que fiscaliza a matança de boi. E ele me falou um negócio que eu fiquei impressionado. Ele falou que um couro de boi, os caras compram aqui para levar para o Rio Grande do Sul, né? Para o polo de calçado lá de Novo Hamburgo, Franca, São Paulo. Os caras pagam R$100 no couro de boi. É valorizado, né, cara? Não é. Pelo contrário. Um couro de boi, o cara faz não sei quantos pares de sapato, bolsas. Eu fico pensando assim, por que o governo não faz como, por exemplo, o governo da Bahia, que levou a fábrica da Ford para lá. Fazer uma... Aqui uma época se cogitou a Pirelli, né? E outras coisas. Porque imagina se esse couro de boi fica aqui, a fabricação de sapato. Você chama uma indústria aqui, com essa estrada do Pacífico, para o cara vender aqui para o Peru, ou mesmo para ele exportar para o Oriente Médio, que fica mais perto. E eu fico pensando assim, né? Porque nós não temos realmente indústria. E eu acho que os governos vão passando e os caras não têm a ideia de fazer parceria com os empresários. O cara tem que ter parceria. Tem que um ajudar o outro. Mas tu acha que a distância não assusta não os caras? É muito longe. É muito longe assim, porque hoje nós temos um detalhe. Era muito longe. Eu vou te dar mas hoje está muito perto do mercado gigante que é, né? E eu vou te dar um dado agora também. Nós temos hoje, por exemplo, você vê que não é longe, você compra uma coisa num site como Mercado Livre, com 3 dias está na tua casa. A Azul, eu tenho uma empresa que eu transporta pela Azul, eu faço pedido hoje, depois de amanhã o cara está entregando na minha porta. Olha aí, que legal. 6, 8 caixas. Por que não ir sapato e qualquer coisa fabricada aqui? Entendeu? Isso aí isenta o cara aí 20 anos de imposto. Falta inteligência, falta inteligência, né? E vontade. Porque o Acre tem muita riqueza, o Acre tem muita madeira que vai toda para fora. O Acre podia ser um polo de móveis. A própria Gazin, que fabrica seus móveis lá no Paraná, tu acha que ela não ia querer botar uma fábrica para vender aqui para o norte? Com madeira em abundância, né? Madeira, couro, produtos de... Quer dizer, tem várias coisas. Aí o governo não tem uma obra hoje grande que gere emprego e automaticamente... Que a construção civil, ela aquece a economia, né? Construção civil gera... Você lembra quando estava saindo essa estrada, a gente ali sente, o comércio sente. A circulação. A roda gira, né? Gira, exatamente. Então também falta parceria. As empresas, não é à toa que o próprio Sebrae fala que de 100 empresas, 80 fecham com menos de 2 anos. Na pandemia, o governo foi parceiro ou não? Olha, nem tanto. Nem tanto, né? Porque houve uma reclamação geral, né? Quem devia ICMS teve que... Foi um problema, assim, né? Mas falta essa iniciativa do governo de ser parceiro do empreendedor, porque todo mundo ganha. É aquela coisa que todo mundo ganha. Claro, né? Claro. O bolo ele é grande e todo mundo come esse bolo. O ICMS era parcelado, Oderinha, há uns 6 anos atrás, em 4 parcelas. 3 horas 4. Hoje você tem que pagar de uma vez. Cash. Tu imagina que você a cada 15 dias, ou seja, fica difícil trabalhar assim. Porque tem coisas que você... Como você falou que é longe, né? Quando vem transportadora, demora 10 dias para entregar na tua loja, 12 dias. Quando a mercadoria chega, o boleto do ICMS está vencendo. O transporte aéreo deu uma barateada ou não está muito caro? Deu. O transporte aéreo deu uma barateada
porque eles viram que no caso aqui no nosso... É uma nova receita também. Ela traz passageiro e traz carga. Claro, né? Todas as empresas estão fazendo isso. Sim. E agora a Azul ela tem só um voo só de carga. Sim. Então assim, né, tem que se criar uma alternativa, porque depender só de salário de funcionário público é complicado mesmo. Eu estava falando com um amigo meu hoje, falando justamente sobre isso, a questão de que muita gente está dentro de um lugar e às vezes não tem coragem de sair dali, né, para empreender. Eu acredito, na minha opinião, que o empreendedorismo é a saída do país. Sim. Você acha que isso é a saída? É a saída. É a gente que gera emprego. Sim. Agora mesmo, recente saiu uma pesquisa que 80% dos empregos do Brasil não é gerado pelas grandes empresas. É pelos pequenos. É pelos pequenos. Né? A gente que é brasileiro gosta muito de carro, mas quantos empregos gera uma fábrica de carro ali? 1.000, 800, 500. Sim. Indiretamente gera mais, mas vai ver, na minha lojinha eu gero 6, eu gerava 10, mas infelizmente veio a pandemia direto. Teve que dar uma enxugada, né? Mas imagina cada lojinha, cada negocinho. O meu amigo que teve aqui, que é o Lucas. Sim. Eu conheço ele desde criança, aquele menino, né? Na da Becena. Sim, gente boa demais, cara. Ele era, como é que era o nome do forró do pai dele? Era o Agrião do Norte. Agrião do Norte. Eu fazia volante pro pai dele, o volante tinha um carro de som, eu fiz muito volante. Então você vê, um negocinho daquele ali, gera 3, 4 empregos. Sim. Então, é o pequeno empreendedor que gera emprego. E o governo tem que acordar para isso, cara, porque eu tive... Deus me abençoou de ter estado nos Estados Unidos por 2 vezes. Eu tenho um casal de amigos lá na Flórida. Ah, legal. E eu tive lá 2 vezes e esse pastor, um casal de pastores, eles têm, num local só, eles têm 7 empresas. Né? E aí, o que é que acontece? Nos Estados Unidos, o governo, ele quer que você... Ele te dá ele te dá a condição, por exemplo, você quer abrir um restaurante. Sim. Quer abrir um restaurante, você vai lá e aluga o ponto, coloca o nome, eles vão lá e fala assim, você vai abrir o quê? Um restaurante. Tá, beleza. Aí trabalhar com isso, eles vão anotando e fala assim, ó, você tem quantos, vai começar com quantos funcionários? Com 2, 3. Tá aqui tanto incentivo para ti. Não, eles falam assim, ok, pode começar a funcionar. Agora daqui 2 anos nós vamos voltar aqui. 2 anos, você não vai pagar nada. Mas tu tem que ter 10 funcionários. É igual aquela história da Bíblia, né? Do talento. Dos talentos. Dos talentos. Você tem que ter 10 funcionários. Tem que crescer, né? Você tem que crescer. Mas olha que coisa. Eu sou fã do Paulo Guedes porque esse é o pensamento. Sim. O Estado tem que dar condições de você empregar. O Estado tem que ser parceiro, né? Parceiro. Não concorrente. Porque essas 10 pessoas elas vão comprar. Com certeza. Aí a empresa vai fabricar mais, as lojas vão vender mais. Sim. E as lojas vão contratar mais gente. E é um ciclo. Então por que os Estados Unidos é a potência que é? Porque aqui você abre a empresa, aí primeiro o alvará não sei de quê, bombeiro tem que ir lá, aí tu já começa... Aliás, aqui eles te matam antes de tu nascer praticamente. Porque é tanta coisa para você pagar. É verdade, cara. É tanta exigência, coisa de meio ambiente que às vezes não tem nem nada a ver com o teu negócio. Sim, claro. Mas é uma exigência que faz parte daquele bojo de exigências para você abrir a empresa. Tu acha que o nosso imposto é muito mal empregado? Muito mal empregado, isso aí a gente sabe. A gente tem uma péssima educação, uma péssima saúde, a segurança pública. O IPVA do nosso carro que é caríssimo, as ruas buracadas, né, cara? A estrada daqui para Cruzeiro do Sul. Cara, agora eu quero fazer uma... Eu não sou crítica nenhuma, não. Mas o asfalto que está sendo feito aqui em Rio Branco, meu irmão, é porcaria, meu irmão. Cara, é muito mal feito, cara. É muito mal feito. A gente passa assim, eu passo com um carro grande, parece que a gente tá passando numa estrada cheia de buraco, mano. E acabou de ser feito, Eloy. Uhum. É incrível a má qualidade do asfalto, mano. É verdade. Impressionante. Tem que ter mais cuidado, né? Zelo, né? Tem que ter zelo e ter parceria. Os caras, antes de entrar no poder, falam uma coisa, depois fazem totalmente diferente, né? É verdade, meu irmão. Incrível. Mas como você perguntou, se eu acredito. Eu acredito sim, sabe?
Eu acho que a gente tem muita riqueza. Sim. Só tá faltando Já foi em Cusco já? Porque Cusco hoje eu fui em Cusco em 2006, eu acho que em 2007. Eu não lembro qual foi, mas foi nessas datas aí. Cusco, cara, é incrível a quantidade de turistas. Uhum. A gente fala com alguém, o cara é americano, é da Europa. Por que o Acre não aproveita essa proximidade? Porque é pertinho, né? Acho que é 700 quilômetros, né, de Cusco para Rio Branco. Por que o Acre não aproveita, cara? Eu não vou longe, não. É a Cobija mesmo. Você Sim. viu tanto que a Cobija desenvolveu, o aeroporto lindo que eles fizeram. Claro. Você hoje, para você ir para Cusco ou para Lima, porque você tem que ir ir até Porto Maldonado. Sim. Nós fomos agora em julho, né? Sim. A gente foi para o Caribe. Foram de carro? Não, nós fomos de carro até Porto Maldonado. Tá. Porque a passagem é muito barata. Baratinha. Do Peru para qualquer lugar. Eu já fui pro Chile 2 vezes. Isso. Uma vez eu fui por Lima. E aí você tem toda essa trabalheira de ir até Porto Maldonado, 500 e tantos quilômetros, para você de lá pegar o avião. Aí você tem que deixar o carro no hotel, pagar. Sim. Tantos dias que você vai ficar para você pegar um voo para ir para qualquer lugar. A gente tem o aeroporto internacional. Tem lá embarque internacional. Eu ouvi falar que não funciona porque não tem policial federal para fazer aquele trabalho de imigração. Mano. Quer dizer, a gente mora num lugar, na região de fronteira, né, cara? Não, você imagina os turistas que vêm aqui para, como você falou, para conhecer toda essa a nossa floresta. Sim, a gente está no berço da Amazônia. E aí o cara já vem com a passagem dele Rio Branco, Cusco. Sim. Rio Branco, La Paz. Sim. Aquele aquele deserto de sal que é muito famoso, né? Muito. A Bolívia, né? Falhou agora a memória o nome. O Rio Branco, Lima, não dá 2 horas de voo. Perto, né? Cara. Então, você imagina um aeroporto um aeroporto como esse nosso, todo preparado, e não funciona, cara, eu não entendo. É porque com aqueles quiosques lá dá dó, não sei. Sim. Nós temos só um voo diurno, que é o da TAM de 10 e pouco. Aquele pessoal abre os quiosques e vão para casa e volta no voo de 22 horas. Como é que sobrevive, cara? E aí você imagina o que isso ia gerar para os hotéis, né? Para o setor hoteleiro. Sim. Aí o cara tem que ir no restaurante. Pode até fazer um hotel ali perto do aeroporto ali para pegar gente que chega, né? Porque todo o europeu, né? O gringo, ele gosta de mata, né? Gosta. Ele vai ficar 2 dias aqui, ele vai precisar ir no restaurante, ele vai numa loja comprar uma coisa. Eu vendo muita coisa lá. Né? Eu tô até tive que aprender inglês e espanhol, porque venho. Sério? Vem muito os gringos que vêm, o pessoal que vem ver o Daime. Sim. Que vem daqui, vai pra Boca do Acre ali, pro Céu do Mapear. Sim. Os cara é uma dificuldade. Eu peguei um voo de... Quase não se ouve falar disso, né, Lô? Eu peguei um voo de Porto Maldonado, lotado de australianos, neozelandeses, várias nacionalidades. E todo mundo quer conhecer o Acre, né, cara? Poxa. Que iam para Lima e de Lima iam para onde a gente ia, que era Curaçao, depois Aruba, que é aqueles paraísos lá no Caribe, que a gente foi agora em julho. Coisa difícil, hein, cara? É uma dificuldade, hein? Mas os caras reclamando, né, que da dificuldade, né, de Rio Branco, você ter que ir de carro, quase 600 quilômetros para Porto Maldonado, podendo sair direto de avião. Meia hora, né? Rapidinho. Meia hora. Não, eu digo direto para Sim, Cusco, um voo direto daqui Lima, para lá. Né? Acho que não daria meia hora de voo. Ou direto para La Paz. Na Bolívia também tem muita coisa bonita para ver. Faz tempo, acho que foi no governo do Jorge. Lago Titicaca. Eu acho que houve alguma coisa assim que eu trabalhava na TV Rio Branco. Eu me lembro que a equipe de jornalismo fez uma viagem de Rio Branco acho que para Lima. Eu não sei para onde foi, mas foi tentaram fazer isso, mas não foi para frente, né? Tem que botar para funcionar o nosso aeroporto, né? Com certeza. Internacional, realmente. É para isso, né, Eloy? É para isso. Eloy, eu ouvi falar que tu trouxe presente para mim, foi? Eu vou, então vamos trocar presente, então. Eu trouxe aqui um presente. Tu gosta de ler? Gosto. Eu vou te dar... Trouxe aqui um presentinho da Coricorpo para você, para sua esposa. Olha aí, rapaz. Uma lembrancinha. Show, cara. Obrigado, cara. Não vou mostrar porque é proibido, tá? Não, aí fora, né, meu irmão? O cara é tua, meu irmão. Vou pra cá pra dizer
Não. Tá aqui o tamanho do... Tá aqui, ó. Essa é a tua prova de vida. Tu é doido, né? Eu perguntei pra ela assim, qual o teu tamanho? Ela falou, ela falou, será que eu vou ganhar presente? Eu acho que vai. Obrigado, Eloy. Pequena lembrança. E nós somos clientes Colicorpo, né? Você sabe, né? Sim, claro. Aqui, ó, um livrinho aqui pra você ler. Opa, quem pensa enriquece. Esse livro aí é fantástico, cara. Napoleão Hill, muito bom. Muito Obrigado, bom. meu amigo. Eloy, é o seguinte, toda pessoa que vem aqui, na verdade, quando eu criei o podcast, foi uma desculpa meio esfarrapada para me aprender, né? Porque a gente vai trocando ideias, né? A gente vai aprendendo, né? Sim, lógico. Eu adoro aprender, né? Verdade. Eu aprendo contigo, aprendi com o Lucas, Aqui já veio 2 Lucas, né? Veio o Lucas da Top Media, né? E veio o Lucas do Espetinho. E a gente vai trazer muita gente aqui pra gente aprender. Eu quero aprender. Com certeza. Que a gente vai discutindo ideias, vai trocando ideias, vai aprendendo. Mas aqui é o seguinte, o cara não vem aqui, não sai daqui sem dar uma dica, o Paulo chama de a hora da chibata, né? A hora da verdade, da ripa. Um conselho assim que você daria para quem tá em casa, às vezes, na situação que você teve, né? Que às vezes o cara tá sem perspectiva de melhoras, às vezes tá com problema com droga, com vício, com dinheiro, né? E a gente sabe que o país vem atravessando um momento muito difícil, né? E se o cara não tiver uma boa equilíbrio emocional, e não tiver pessoas do lado dele que instrua ela, que ela aprenda com... fica difícil, né, a pessoa reagir. O que você tem para falar para a pessoa que está passando por um problema, que às vezes ela está pensando que nem tem mais solução, entendeu? Verdade. Em primeiro lugar, eu não poderia falar diferente. Primeira coisa é buscar Deus. É Deus. É Deus. Deus é tudo. O salmista Davi disse que a palavra de Deus, a gente tem um manual que às vezes a gente deixa na estante lá, a Bíblia Sagrada, né? Só de decoração, né? Ele diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então assim, qualquer coisa que você, qualquer situação que você que está me assistindo aí, não importa qual seja. Eu já tive, eu sei o que é o fundo do poço, mas é o fundo mesmo, né? E eu tentei vários atalhos, várias coisas, busquei terreiro de macumba, o que você imaginar na vida eu procurei. Caraca. Mas só encontrei a solução em Deus. Primeiro de tudo, né? Porque Deus ele faz uma obra completa na vida. Não faz pela metade, né? Não faz nada pela metade. Ele vai te dar ideias, você quer empreender, quando a gente vai abrir qualquer negócio, você precisa, a pessoa falar, eu tenho que ter dinheiro, eu não vou fazer isso que eu não. A gente começou do zero, Sim. Né? Você só precisa ter coragem, né? Ter fé. Esforça-te e eu te ajudarei, né? Exatamente. Josué 1 diz, tenha bom ânimo, levanta, eu vou estar contigo. Sim. Porque Deus diz, eu vou estar contigo. Mateus 28, ele diz, eu vou estar contigo todos os dias. Não é hoje e amanhã. É todo dia. É todos os dias. Agora, você vai ter dificuldade? Vai, né? Mas você tem dificuldade com Deus na tua vida, você tendo essa fé em Deus, é uma coisa. Diferente, né? Agora, você ser sozinho, né? É outra coisa. Nós vemos hoje aí, essa semana atrasada, um jovem de 17 anos, uma jovem deu a vida. Sim. 2 pessoas na semana. Foi. Então, cara, esse espírito de Judas, isso é um espírito, ele passa de tempo em tempo, você pode prestar atenção. Ele passa pegando... E quando vem um, parece que... Ele passa pegando aquelas pessoas que realmente estão nessa situação que você está falando. A pessoa acha que não tem solução, a minha vida não tem solução. A Camila fala o seguinte, que a Camila que veio aqui, né, na primeiro programa, foi o segundo programa da temporada, né, João? Ela fala que ela tentou se matar algumas vezes, mas ela viu que não ia matar ela, ela queria matar a dor dela, né? Não queria morrer. A pessoa quer se livrar daquilo dor, ali, né? Ela acha que vai. Mas é um egoísmo tão grande, às vezes, que você não pensa nos pais que vão sentir, nos amigos. Vai acabar com a família, né? Tem gente nos filhos, né? Eu já tive esse pensamento. Eu cheguei uma época que eu fazia tanto a minha esposa sofrer, meus filhos, que eu achei que a solução seria essa. Caraca. Sério? Chega uma hora que... E o inimigo, né?
Eu sempre falo uma coisa interessante. O problema maior, talvez o problema maior das pessoas não seja nem não acreditar em Deus, é não acreditar no diabo, que ele existe. Sim, ignorar ele. Ignorar. Isso. Achar que isso é coisa de... Eu tenho um irmão que já faleceu, ele falava assim, que é isso? O diabo é esses caras que fazem o mal, é assaltante, é estuprador, esses caras que são... Não. Você lê o livro de Jó, diz lá, e veio o povo de Deus e junto com eles o diabo. Então ele é bíblico, ele era um adorador. Você vai lá em Ezequiel 28, 18, você vai ver quem era Lúcifer. Sim. Era um adorador. E ele é astuto, né? Ele é astuto. Eu não sei se você já viu o testemunho do Davi, aquele Davi que hoje ele é médico, que era da cela do Astério, Davi Cunha, morava ali no Tucumã, Não. Que foi casado com a filha de Chico Mendes. Sim. O testemunho daquele cara é muito forte. Sim, eu conheço ele. O testemunho daquele cara, ele teve uma... Ele era casado ainda com a Helenira, ele teve uma empresa de limpeza de ar-condicionado. Davi, lembra? Davi, logo, isso. Ele militar, é médico. Né? É médico? Hoje é médico. Ele Sério? tem uma filha com a Helenira, né? Legal. Neta do Chico Mendes. Sim, eu lembro. Na época que ele estava na Renovada, elas estavam lá, né? Ele frequentava a cela do Astério ali no IP. O testemunho daquele cara é muito forte. Então, ele me falou lá em casa, limpando o ar-condicionado lá em casa, ele falou, eu ouvi a voz do inimigo que dizendo, cara, tua vida não vale a pena. Caraca. Acaba com esse sofrimento. Ele disse que acordava assustado. E no dia que ele decidiu tirar a vida dele, que ele estava botando a corda na árvore, o Astério chegou lá com a Lúcia. Caraca, mano. Foi, cara. Porque às vezes um dia você encontrar, você pergunta isso aí pra ele. Sim, o Davi. Então assim, você... as pessoas brincam com o inimigo. Não é que ele tenha poder, ele está debaixo do nosso pé. Agora você precisa estar com Deus. Se você der brecha, né? Lógico, né? Você não vai dar bola para ele, não. Ele é um cara derrotado. Agora, dá corda para ele. Como a gente fala, dá brecha, dá subsídio para que ele entre na sua vida. Porque a pessoa às vezes, por mais difícil seja a situação, ela tem que se apegar a Deus, porque ele vai abrir as portas. Sim. Né? Você vê às vezes um irmãozinho chega na igreja lá, não tem nada, é uma bicicletinha, né? E o cara vai firme, ele vai para os cultos, ele continua, ele vai indo. Aí o próprio empresário da igreja abre as portas. Sabia que eu já fui atender. Tu lembra do Fernando Castelo, né? Lembro, Fernandinho. A gente cansou de ir de bicicleta fazer comercial. Exatamente. Eu tinha um pouco de vergonha, né, na verdade. E às vezes a gente encontrava um terreno meio baldio. Aí antes de chegar no cliente, eu pegava e sapecava a bicicleta dentro do terreno e te vira, fica aí. Aí quando acabava o comercial, eu ia lá pegar a bicicleta e ir embora. Eu fiz isso com o Fernando várias vezes, né? E até um dia desse me perguntou, e a bicicleta? Eu digo, bicicleta eu não tenho mais, né? Mas ficou a história, né? Sim, sem dúvida. E o conselho é esse, Adriano. Você é um grande exemplo, né? A gente se conhece há muitos anos, né? Você é um cara que hoje está ajudando muita gente através do seu podcast a tomar essa atitude, né, Sim. cara? As coisas estão difíceis, então eu vou me entregar, vou deitar numa rede, esperar que as coisas aconteçam, vou esperar o auxílio do Brasil, vou fazer... Não, cara. Tem que ir lá e fazer a tua parte. Todo mundo nasce com dom de alguma coisa. Você só precisa tomar atitude, né? Acordar cedo, sim, trabalhar. Essa questão de dar o peixe prontinho é um veneno, cara, né, cara? Essa coisa que o Brasil inventou é triste. Triste. Porque aí faz o cara ficar na zona de conforto, na acomodação, só esperando, né? Eu fiquei 43 dias agora, meio atrasado no Nordeste, cara. Eu passei o segundo turno lá em Fortaleza, minha esposa é de lá. Então, parentes mesmo da minha esposa, cara, gente próxima. É impressionante como isso atrasa, cara. Isso atrasa na educação, atrasa em tudo, porque a pessoa, como ela já não tem muita educação, ela imagina que aqueles R$600 ali vai resolver os problemas dela, né, cara? Ela vai comer arroz, feijão. O pior disso é que se acostuma, né, cara? Sim, exatamente, é que tá o problema. Se acostuma, cara. Ela não vai atrás de fazer um curso profissionalizante. Sim. Para arranjar um emprego legal, sim, né? Melhorar. Eu não falo nem em faculdade, né? Sim, não. Porque tá aí o FIES aí. Tu terminou teus estudos?
Não, eu não tenho, eu só tenho o 2º grau. Aliás, eu sou contador a nível de 2º grau. E na minha época você podia. Mas assim... Você fez ali perto da ética, ali, por ali? Eu fiz na ética, com a Pará, na época da Pará, né? Isso. Você terminava o científico. Sim. Que o primeiro ano do 2º grau chamava-se científico. Sim. Era um negócio pesado, não certo. Era qualquer um passar. Se você passasse ali, você escolhia administração ou contabilidade. Legal. Então, eu sou contador, né, a nível de 2º grau. Mas não sou contra, cara. Eu tenho um irmão formado, mas eu digo assim, quando eu fui na Alemanha, eu peguei um voo da Lufthansa, do meu lado ia um engenheiro da Volkswagen. Sim. O cara ia lá fazer um negócio, um bate e volta. E a gente conversando durante o voo, na noite toda, e ele falou que lá na Alemanha os caras... uma das potências de fábrica de máquinas da Alemanha, né? Essa bomba, tudo que é máquina agrícola, a maioria é fabricada na Alemanha, essas coisas. Eles são uma potência, né? E ele falou que lá é assim... lembra do Senai? Que falta faz o Senai, né, cara? Cara... Você lá o cara não se preocupa muito com faculdade, não. O que ele faz? Ele faz um curso profissionalizante. É o que vai dar sequência à vida dele, né? Por quê? Porque quando o cara sai da já sai empregado. Porque claro. Qual é a empresa que vai deixar de pegar um cara? Qualificado, hein? Eu lembro do Senai. O meu ex-genro, ele era eletrotécnico formado pelo Senai. Quando ele saiu, o cara já saía empregado. Os caras brigavam pelos caras, né? Brigava. Não, ele é meu, não, ele é meu. Por quê? Verdade. Porque você foi um cara... O Senai era uma referência. Com certeza. Então, na Alemanha, por exemplo, o cara... Ele faz um curso... O sistema S, né? Todo... Ele faz um curso profissionalizante. Sim. Ele arranja um emprego bom numa grande fábrica. Aí ele vai fazer a faculdade. Entendeu? Mas já está empregado, né? Ele já está empregado. Ele já tem a renda dele. A renda. Então, assim... É Deus, em primeiro lugar. Sim. Na vida da gente, cara. Eu sou testemunho de que Deus é tudo, né? Com certeza. Ele é o alfa e o ômega realmente, né? E eu não podia deixar de falar aqui na minha esposa que... É uma guerreira, hein? Não, eu não acho que eu nunca te falei isso naquele dia que a gente teve aquela conversa, mas eu não estaria nem vivo se não fosse a minha esposa. Sabia dessa? Não. Quando a minha esposa foi para a igreja, buscou a Deus e por consequência eu estava com hepatite C, a mesma doença que levou o nosso amigo Arão, né? E eu já estava num nível bem avançado. A minha médica disse, olha, doutora Judite, você mais 3 anos, se você não para de beber, você ia pegar cirrose hepática. Ou seja, se ela não busca a Deus, sim, sem dúvida, e de forma sobrenatural eu fui parar, né, nesse caminho, fui conhecer a Cristo, eu não estaria mais aqui. Então, ela é uma pessoa muito importante. Deus fez a obra completa, né? Deus usou a minha esposa. Ela não desistiu de mim, primeiro, ela não desistiu. E esse é o grande segredo, né? É não desistir. Porque as pessoas desistem muito fácil das coisas, né? Sim. Eu sou um cara, assim, indesistível. Não desisto. Sim. Eu tenho um filho hoje que tem uma construtora. Meu filho mais novo, 30 anos, já tá no Alphaville, já tá na 5ª casa. Olha aí que legal. O cara já teve 1 ano na Irlanda fazendo um intercâmbio. E o cara usou droga um tempão, tinha tudo para ser um marginal. Mas eu não desisti dele não, cara. Botei ele debaixo do braço. Caraca. E consegui, eu não Deus, mas através de Deus eu consegui que eles fizessem uma faculdade de arquitetura. E hoje o cara é um baita arquiteto, conhecido de Jair, Luiz Diógenes. Tem uma empresa. O escritório dele é ali em frente à TV Rio Branco, naquelas lojinhas do Posto Equador ali. Sim. E minha filha é enfermeira, meu filho é administrador, empresário também, é o dono da Acrebon ali. Ah, legal. Sorveteria em frente da UFAC, tem o melhor açaí, o melhor sorvete de Rio Branco. Ali. Aproveitar e fazer aqui pode falar um mexanzinho do João Paulo aqui, meu filho mais velho, né? Então, é o dono ali da sorveteria Acrebon. Muito bom, aí lotado ali. Então, assim, eu me criei... O segredo, então, é não desistir, né, ué? É não desistir. E crer, né? Você me perguntou no início, só para... sobre amizade, sobre se eu fui... Sabe onde eu fui criado, cara? Aqui em Rio Branco, passei minha adolescência, na Baixada do Jacaré, no São Francisco, aquela boca de fumo ali, que é mais antiga do que Rio Branco ali, né? Sim, sim. Ali naquela curva ali. Que dá na beira de São Francisco. Sim. Fui criado ali dentro. Travessa Santa Inês ali bocada. dentro, que sai lá no Tropical. Pela ponte, né? Isso.
eu fui criado no meio da droga. Mas assim, nem por isso eu me tornei traficante e provei e tal, mas não lá. Não foi por causa de lá, né? Não foi por causa de lá. Mas eu fui criado num local que eu tinha tudo para ser aliciado. Porque lá, quando o cara chegava com 12, 13 anos, os caras já pegavam. Aviãozinho. Já pegavam para trabalhar. Mas graças a Deus a gente tomou outro caminho, né? Mas é isso aí, meu amigo. O que eu tenho a dizer para as pessoas é isso. É ter fé em Deus e independente do governo, independente das circunstâncias. A gente independe disso, né, cara? Quando Deus quer abençoar, ele abençoa. Em qualquer... Porque Isaac prosperou no deserto, né? No deserto, né? Ele queria sair, Deus disse, não, plante aí, fique aí. Aí eu vou te mostrar quem manda sou eu, né? Às vezes lá onde eu estou, muitas pessoas segurança, o pessoal que trabalha ali no estacionamento do lado, o pessoal comenta assim... Hoje tu é referência, né, Loi? O pessoal fala assim, rapaz, sabia que o pessoal pensa que vocês vendem droga? Caraca, mano. Porque os caras... Os caras não sabem o poder que Deus tem, né? Os caras não acreditam que, assim... A gente teve uma época que eu te falei que eu tinha um carro importado caríssimo, minha esposa outro, meu filho, carro novo, né? A gente viajando todo ano, viagem internacional todo ano, né? Já, graças a Deus... Esse cara é traficante, né? Já Deus quiser, agora em março, a gente já vai conhecer o 33º país, que é o projeto, eu apelidei de conhecer o mundo antes de sair dele, né? Olha aí que legal. Show. É um projeto da gente. Falando em mundo, assim, eu tenho certeza que essa sua sede de viajar o mundo, de levar a mensagem e mostrar que Deus pode agir, tem um pouco do Afif, né? Tem. Ele plantou essa semente, né, no coração da gente, né? Ele queria ser melhor, maior, né? Na verdade, de realizar os sonhos da gente, né? De procurar... Quando tu tá dentro de um avião, tu lembra dele assim? Eu lembro. Eu lembro muito dele, cara. Eu lembro muito. Certo. Ele toda vez que a gente chegava, a gente ia para um país diferente. Eu lembro que a gente tava lá em Paris. Aí em 2007, o Ricardo Melo, né? Sim, tava com a Ricardo, gente, fotógrafo, uma né? boa. E ele dizia assim... Aí fomos comer lá no restaurante, aí o programa... Tu foi na viagem que o Elias foi? O meu cunhado? Foi, né? Sim, o Elias. Ficou impactado. Foi o Elias. Sim. Eu só chamei ele de profeta. Sim. A gente pegou lá um self-service lá em Paris, aí falei, aí, pastor, aposto, tá gostoso? Ele disse, nada, meu filho, tem gosto de mijo de bode. Eu falei... Tu já comeu mijo de bode? Cara, eu falei, mijo... Ele botou lá no canto, muito engraçado nesse dia. Porque eu falei, mas... Ele disse, não, meu filho, eu nunca provei, mas o cheiro, né? Me lembro, hein? A gente só comia McDonald's. Eu lembro que o Lucas era pequeno, assim. Sim. E o Lucas, pai, McDonald's, pai. A gente pegava o metrô lá e ia pro McDonald's, né? Então a gente passou muitos momentos legais. E ele assim, ele falava, né? A gente tem que, todo ano a gente tem que ir para um lugar diferente, para um país diferente. E era mesmo, sempre. Ele dizia, meu filho, qual o país que a gente vai? Não, vamos pela Turquia, foi o último ano. Ele faleceu em 2011, ele faleceu em 2012. Mas a gente sempre ia pelo lugar diferente. Que tragédia aconteceu agora lá, né, cara? Pra conhecer, né? Sim, o terremoto, né, cara? A gente teve ali naquela cidade linda, né? Istambul é a única cidade que fica em 2 continentes, né? A Ásia e a Europa, né? Top, né, cara? Muito triste, mas... Eu quero te agradecer, cara, a tua participação. Meu amigo, eu que agradeço. Você tem uma história de vida, assim, rica demais. Vai tocar na vida de muita gente, vai abençoar muita gente. E a intenção do programa realmente é mexer com a zona de conforto de muita gente. Porque às vezes o cara tá passando um problema e acha que não tem saída, cara. E tem saída. Tem. Quando ele abre um espaço para Deus e coloca tudo na mão de Deus, Deus age, né, cara? Você abre o coração, né? O problema das pessoas, às vezes, como é que querer maquiar uma coisa que tá ruim, né? Também, né? É o eu, né? A pessoa não tem humildade, às vezes, de se abrir, chegar para você e pedir ajuda, né? Pedir ajuda, né? A pessoa acha que, não, eu falando para um amigo meu um dia desse, né? Sobre o fundo do poço, falei, cara, é interessante. Quando
Quando eu aceitei Jesus, foi um negócio sobrenatural. Deus falou muito comigo sobre... Ele falou... Sabe por quê? Sabe qual é o lugar que eu mais gosto de... por incrível que pareça, parece assim o fundo do poço é o lugar onde eu mais gosto de ver assim legal. Porque enquanto o poço você começa numa vida por exemplo, de vício, de droga, de alguma coisa, e você vai afundando. Sim, lentamente, né? Primeiro o teu emprego vai pro ralo, o casamento, a tua credibilidade, a família, a credibilidade, o dinheiro, você acaba com tudo. Você vai se afundando. Mas enquanto você consegue palpar a borda do poço, você não busca ajuda. É verdade. Você acha não acorda, né? Você não acorda e você não busca ajuda porque você ainda está alcançando. Mas quando você chega lá, que você olha para cima, que não vê nada, aí é só Deus. E aí é onde é o perigo, né? Também, porque as pessoas, nessa hora, a pessoa acha que não tem saída. Que acabar com a vida ou fazer coisa parecida é a saída. E não, é você clamar a Deus. Porque a Bíblia diz, ele mesmo diz que aqueles que o buscam jamais ele lançará fora, né? Bate, eu vou abrir, né? Bate, busque e acharei, né? O problema é que as pessoas... Hoje Alderian, tem muito evangelho, muito falso evangelho, né? As pessoas pregam por conveniência, né? E pregam que você vem para minha igreja, que você não vai mais ter problemas. Jesus não ensinou isso, né? De jeito nenhum. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Então, o bom ânimo, né? A você encarar os problemas de frente, você... Deus não te garante que tu não vai ter mais problema. Fala que tu vai ter problema, mas tu vai encarar ele problema de uma outra forma, né? E você ter a consciência que nada dura para sempre. Sim, claro. Que nenhum problema é para sempre, que nada, né? Então, nada. Davi diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? Então, forte, né? Pois é, meu amigo. Eu queria deixar aqui, assim, para a gente encerrar, um salmo pode falar, que é a minha cara. Olha aí que legal. Né, que é o Salmo 40, que diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor, né, e me tirou de um lamaçal, de um charco de lodo, e me colocou meus pés sobre uma rocha e um novo cântico na minha boca. Então, Deus, Ele... esperei com paciência, né, e Deus... se inclinou e ouviu o meu clamor, né? No caso da minha família, da minha esposa. E Deus realmente nos coloca sobre a rocha. Quem é a rocha é Cristo. Né? Esse salmo é muito, muito lindo. Sim. Salmo 40. Aconselhei que você leia. Que é um salmo que eu me apaixonei logo de início quando eu comecei a ler a Bíblia, porque ele parece muito comigo. E realmente Deus me tirou de um lamaçal e me colocou os pés sobre uma rocha e me levou a lugares altos, que é o que diz o salmo, né? Que Deus te abençoe também, abençoe os meninos aqui. Obrigado. É que você tem uma equipe maravilhosa. Obrigado. Cara, são gente boa demais, né? Obrigado, cara. E o ambiente aqui lindo. Você merece um negócio tipo esse aqui. Eu não imaginava que aqui em Rio Branco tivesse um estúdio tão bonito como esse aqui. Obrigado, cara. Top, viu? Eu fico muito feliz, hein? Pelas suas palavras e Deus tem muito mais pra ti, viu, cara? Amém, meu amigo. A nossa... É porque você vai transbordar na vida de outras pessoas, né? Isso aí que Deus quer, né? E a nossa empresinha tá lá, a gente falou um pouco da Coricorpo. Sim, mas a Coricorpo é referência, né? Coricorpo Moda Íntima na Galeria Meta, a gente tá lá para abençoar você, a gente trabalha com as coisas para balé, né? Que hoje é até disciplina no Colégio Meta, em alguns colégios, né? E tá difícil achar, as fábricas tiveram uns problemas, mas a gente conseguiu o fornecedor, temos toda a linha. Temos as linhas pós-cirúrgicas, temos toda aquela... Coricorpo tem uma qualidade incrível, né, a gente tem a nossa vantagem da gente enfrentar as crises sem muita dificuldade, porque a gente tem uma gama muito grande de produtos. Sim. A gente, se você ver na lojinha daquele tamanho, nós temos 8.000 produtos, 8.000 itens cadastrados no sistema. Olha aí. 8.000. Então, assim, a gente trabalha com... A gente tem até seio de silicone para quem tira o seio, né? Tem um câncer, retira. A gente tem. E ninguém sabe, ninguém em Rio Branco tem. Olha aí que legal. A gente procura ter coisas que ninguém tem.
E com qualidade excelente. Com qualidade. Né? A gente tem prótese de silicone, a gente tem coisas que assim, trabalha com a área de hidroginástica. Tu tá ali naquele ponto há quantos anos? Né? Nós vamos fazer 21 anos ali. Olha aí. É. Já ficou de maior, onde né? era banho de cheiro. Já ficou de maior, né? Já. Quando a banho de cheiro fechou, um ano depois a gente foi pra lá. E a banho de cheiro é referência, né? Era referência, né? Que era o mesmo boticário, né? Sim. Do Luiz, né? Do seu Luiz. O Luiz é vivo ainda? É. O filho dele é casado com a minha sobrinha. Ah, legal. O Rafael, Show. Muito bom. Cara, obrigado, hein, Eloy? Muito obrigado mesmo. Valeu, príncipe. Obrigado. Eu que agradeço, tá? Olha, você que tá aí pensando em desistir, meu irmão, pega firme, se apega com Deus, porque se você tiver com Deus, meu irmão, a tua carga ela vai ser mais leve. Claro que com Deus você vai ter carga, mas que ela vai ficar mais leve, ela vai ficar. Um forte abraço para você, que Deus te prospere e te abençoe ricamente.